e era natação e corrida só, né? E tinha até um circuito que ele fazia com algumas etapas ao longo do ano. E eu gostava muito porque eu chegava, fazia meia hora de competição, ganhava um dinheiro, coisa que em 15 anos como nadadora nunca cheguei perto. Olá pessoal, aqui é o Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tony Canaã. Olá, eu sou Djan Madruga. Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse é o Endorfina Podcast. Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. E é isso, mais um episódio, mais uma semana aí de dezembro. Mais um episódio aí rumo ao final desse ano bizarro e um episódio sensacional, um episódio que já fazia tempo que eu estava para gravar também. Eu tenho falado isso bastante aqui, esse ano aí de pandemia acabou atrapalhando todo mundo, a mim, claro, inclusive. E muitos dos convidados que eu queria ter gravado antes eu acabei não conseguindo me organizar e também surgem convidados a cada momento, enfim. Mas finalmente deu certo, finalmente foi um papo bacana, um papo bem legal que eu quis fazer com o casal, o Eugênio Ferraro, um amigo meu aí de muitos anos e que acabou casando, né? Eu conheci ele muito antes ainda da Sandra, que acabou casando com ninguém mais, ninguém menos que a Sandra Soldan, uma triatleta olímpica, uma das melhores triatletas aí da sua geração e que depois acabou se tornando médica, enfim, ela vai contar um pouco dessa história. E foi um episódio, então, muito bacana, um episódio a gente gravou no comecinho de novembro ainda, consegui publicá-lo somente agora. E a gente fala, né, dessa relação aí do casal, de família, né, o fato deles terem se conhecido no triatlon, através do triatlon. O Eugênio, mais conhecido como Neném, era aí auxiliar técnico da seleção brasileira, aí teve esse contato com a Sandra, e aí eles se conheceram e acabaram, né, casando e tudo mais. Então a gente fala dessa dinâmica de família, de treinos, de rotina, né, de você viver praticamente 24 horas por dia falando e vivendo do triatlon, né, ambos. A gente falou dessa parceria, a gente falou, claro, de Olimpíadas, a gente falou da dedicação, falamos aí de filhos, enfim, foi um podcast muito legal, com assuntos aí bem variados e que eu tenho certeza que também vai te inspirar, também vai te trazer aí coisas boas aí, principalmente agora nesse finalzinho de ano. Aliás, todos os episódios do Endorfina, né? Vamos lá. Todos os episódios do Endorfina têm esse propósito, mas agora no final do ano eu fiz uma sequência aí bem variada, como eu já disse aí no começo, né? Começou com a Ana Mesquita, depois veio o Celso Anderson, o episódio da semana passada, e aí agora vai vir esse episódio de hoje aí com a Sandra e com o Neném, depois vem mais 2 episódios ainda nesse mês espetaculares, com histórias bem diferentes, mas com histórias aí de pontos de vista diferentes. Aliás, outro dia conversando com um ouvinte, ele citou aí alguns convidados, não vem ao caso aqui eu me referir, mas ele falou, puxa, eu acho que você não devia ter gravado com o fulano, porque o ciclano, porque... Cara, assim, eu vou fazer aqui um aviso para... Já conversei com ele, já conversei outras vezes também com outros convidados, com outros ouvintes. O objetivo do Endorfina não é fazer com que você aceite, acate, com que você concorde com todas as opiniões aqui emitidas, nem a minha, tampouco as dos ouvintes, mas o que eu quero dar aqui é voz para as pessoas que eu acho que têm histórias para contar, e você sim vai depurar, você vai filtrar, você vai fazer a sua análise, vai decidir se você acha que as opiniões são válidas, não são válidas, que os exemplos são bons, não são bons, enfim, que é um projeto que eu tento dar voz para, como eu disse, né, para as pessoas que eu acho que têm histórias para contar, e aí a gente pode fazer uma análise e pode absorver da maneira que vocês acharem melhor. Mas, enfim, só para lembrar aqui que eu acabei conversando esses dias aí com esse ouvinte. Então aqui, eu acho que, claro que todos passam
pelo meu critério primeiro, e o meu critério acaba sendo o meu, né? Eu entendo que você, ouvinte, também quer ouvir um determinado tipo de conteúdo. Então, dentro aí do meu critério de selecionar os convidados, de receber muitas indicações, aliás, se você quer indicar alguém, fique à vontade, porque eu acato aí 90% das sugestões, principalmente se você já é um ouvinte mais assíduo, você sabe, né? Você já sabe qual que é a linha do Endorfina. Então, eu quero simplesmente dar voz para essas pessoas, trazerem as suas experiências, e eu acho que a gente consegue, em minha humilde opinião, eu acho que a gente consegue tirar de todos eles, sem exceção, grandes lições e ensinamentos para a nossa própria vida, para a gente poder aplicar na nossa vida, muitas vezes não diretamente, mas eu acho que inspira e estimula a gente a estar refletindo, e esse é o objetivo aqui do Endorfina. Então, com esses convidados de hoje, a Sandra e o Neném Idem, né, com o Celso Anderson, o episódio da semana passada, né, algumas pessoas acharam um pouco polêmico, o episódio foi longo, ele fala muita coisa, ele é um cara que gosta de falar, não tem papas na língua, né, como se diz, então muita gente acabou achando que talvez um lado ou outro ele foi um pouco radical, mas esse é o Celso, esse é o cara que tem um valor enorme, esse é o cara que, enfim, é um amigo meu, e que tem uma história dedicada à bicicleta, e eu acho que sim, ele tem direito direito, né? Quem sou eu para dizer isso, mas assim, ele tem espaço aqui no Endorfina para emitir as suas opiniões, e aí a gente faz, todos somos adultos, e a gente faz aqui a nossa avaliação das ideias e das sugestões de todas as pessoas, das vivências de todas as pessoas, se a gente acha que são válidas ou não, enfim. Então, esse episódio de hoje foi muito legal, e eu quero então agora só lembrar rapidamente, antes da gente ir para o episódio, que vocês, se você não assina ainda a newsletter semanal, toda sexta-feira a sua dose extra de inspiração vai chegar no seu e-mail, por volta aí do horário do almoço, falando um pouco aí de dicas, falando dos episódios, relembrando vocês de episódios passados e coisas bem pontuais, e um e-mail bem curto, que eu acho que vai com histórias, com ideias, com sugestões que eu acho que valem a pena ser compartilhadas. Então vá lá no meu site, endorfinabr.com, arrasta ali na tela inicial um pouquinho para baixo, que você vai ter lá a opção de você se cadastrar no Endorfina, no newsletter do Endorfina, né? Sua dose extra de inspiração é o nome do newsletter, e se você ouve esse podcast através de um agregador de podcasts, muito provavelmente sim, clica lá em assinar e em seguir, automaticamente toda quinta-feira você vai receber um episódio novo aí, sem você precisar ficar procurando, então, ou ser lembrado por outra pessoa, você vai ser lembrado pelo teu próprio aplicativo de podcasts, isso ajuda muito. Se você ouve pela Apple Podcasts, também vai lá, faça lá um review, 2, 3 linhas dizendo o que você acha, e de preferência atribua lá uma quantidade de estrelas. Isso também ajuda o Endorfina, claro, além de você estar ouvindo, espalhando, compartilhando, fazendo postagens no Spotify. Eu já agradeci a todo mundo no newsletter da semana passada, mas aqui eu vou falar publicamente, agradecer a todo mundo aí que publicou e que repostou e que ouviu o Endorfina ao longo de 2020 e que acabou colocando o Endorfina aí nos top 5 da sua lista, da sua retrospectiva do Spotify. Isso me encheu de orgulho. Teve gente aí que eu não esperava enfim, quer dizer, teve gente que ouviu tanto que eu não imaginei que alguém poderia ouvir tantos episódios. Teve um ouvinte que ouviu 170 episódios, ele deve ter começado a ouvir esse ano, ouviu 170 e lá vai pedrada episódios do Endorfina em 2020, então eu quero agradecer a todo mundo aí que de alguma maneira ouviu um episódio ou 180, tanto faz, eu quero agradecer a todos vocês, e a vocês também que resolveram apoiar. Recentemente eu tive aí uma quantidade boa aí de pessoas que resolveram apoiar financeiramente o Endorfina através da plataforma Apoia-se. Como eu venho dizendo isso já faz algum tempo, né? O Endorfina, ele tem cursos, o Endorfina, estou tentando deixá-lo cada vez mais profissional, e eu dependo dos patrocinadores e também dependo sim da sua boa vontade, da sua possibilidade. Se você pode apoiar financeiramente, apoie esse projeto, para mim é uma honra, um orgulho, e de quebra ainda você pode participar de episódios, de futuros episódios, como já participaram, né? Agora do episódio do Celso Anderson na semana passada, muitos ouvintes participaram. Você ganha presentes, brindes, produtos, não são brindes, são presentes, né? Eu mando confeccionar camisas de corrida ou de ciclismo para vocês, e em breve eu estou aí para anunciar novidades para quem é apoiador, então fique ligado aí se você tem condição, se você acha que vale a pena pagar um pouquinho aí por esse conteúdo que você ouve toda semana, então vai lá, entra na plataforma Apoia-se. No meu site você encontra lá um botãozinho fácil, clica lá, e a partir de R$20 por mês você consegue contribuir muito
com esse projeto. E aos patrocinadores, né, como eu estava falando aqui, eu quero sempre fazer menção aqui aos patrocinadores, porque sem eles eu não teria a condição de estar bancando aí o Endorfina, já faz 3 anos e meio, começando agora 2021, rumo ao 4º ano. Então, muito obrigado à Bovem Energia, já faz um tempo que a Bovem está conosco aqui. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. Isso é para você que é um empresário, que você já está habilitado através da sua empresa a comprar energia no Mercado Livre, né? Você vai lá e escolhe quanto que você quer pagar pela energia que você consome. Isso é uma coisa muito legal, acontece já em muitos países, com pessoas físicas também. Você escolhe qual é o provedor de energia, como a gente escolhe, né, qual é a TV a cabo, como a gente escolhe qual é a companhia de telefone celular que você quer ter. Você pode também escolher qual é a empresa de energia. Mas aqui no Brasil ainda é uma atividade, claro, regulamentada, ainda é somente para pessoas jurídicas e a partir de um certo consumo. Então, se você pode comprar energia do Mercado Livre, vai lá, bovem.com.br e passe a seguir a Bovem no Instagram, @Bovem_energia. De energia, a Bovem entende. Esse episódio também é um oferecimento da Sportstar Bike Shop, fundada em 1976, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato bike shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, você encontra em uma única loja uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. Demonstrando seu comprometimento com a bicicleta, a Sportstar sempre está envolvida com atletas, eventos, projetos e assessorias, e 2021 não foi diferente, porque ela acredita que o mais importante do que oferecer tudo o que você precisa quando o assunto é bicicleta é estar integrado com a comunidade que é apaixonada e que move o mundo das duas rodas. Aliás, né, eu já falei isso aqui recentemente, minha experiência com a Sportstar vem desde a época da primeira edição do Letap, né? Eu participei das primeiras 2 edições do Letap, quando ainda era lá em Cunha. Aliás, o Letap aconteceu agora de novo, recentemente, lá em Campos do Jordão, e sempre foi a melhor possível, porque a Flávia, que é a proprietária, a atual proprietária, a herdeira proprietária da Sportstar, ela está sempre buscando apoiar, criar e achar soluções para incentivar as iniciativas e ações para atender aos ciclistas, né? Então, aliás, a história, né, da Sportstar se mistura com os momentos importantes da história do ciclismo nacional. Ela foi criada por Antônio Fortino, que é o tio da Flávia, e que foi diretor da Caloi também, um dos idealizadores dos saudosos passeios ciclísticos da primavera, que, para quem não sabe, para quem não se recorda, eles aconteciam anualmente, largando lá do Obelisco em direção à Avenida 23 de Maio. Cara, era um passeio, uma congregação de pessoas apaixonadas pela bicicleta. Eu participei de muitos desses passeios. Cara, uma coisa muito bacana, enfim, dá saudades. E o Antônio também teve participação importante na realização da tradicional 9 de julho, né, que é uma pena que não tenha acontecido mais nos últimos anos. E nessa quarentena a Flávia fez aí uma série de postagens no Instagram, dá uma olhadinha lá no Instagram da Sportstar, contando os fatos importantes da trajetória da loja. Cara, foi uma iniciativa muito legal, dá uma olhadinha lá, eu vou passar aqui qual é o Instagram da Sportstar. A Sportstar é uma loja de referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de bike fit, certificados pela SBCU Retool do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, mountain bike, bike de estrada, enfim, todo tipo de bicicleta é muito bem-vinda lá na Sportstar. Ela oferece ainda vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop, uma história que já dura 44 anos, uma loja com alma. sportstarbikes.com.br, né? Esporte é mudo, Sportstar Bikes, desculpa, é de inglês, perdão, o S mudo, Sport, né? O T mudo, Sport, Star Bikes.com.br, e o Instagram, vai lá, siga agora, Sportstar Bikes no Instagram, e você vai conhecer aí um pouquinho da história, os posts aí que a Flávia faz, enfim, uma bike shop muito legal, localizada no coração de São Paulo, ali nos Jardins. E esse episódio também foi um oferecimento, tenho que agradecer aqui ao pessoal da Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional Bora Hansgrohe, alemã, né, a Bora Hansgrohe. Não preciso dizer mais nada, né, a equipe do Peter Sagan, você já deve ter ouvido falar. A Supacaz faz fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola,
pela Celins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Aliás, estava falando outro dia com o Paulo, a gente tá rolando aí uma promoção, né, que eu vou falar. Cara, é uma marca tão bacana, é uma marca que acabou dando tão certo que as pessoas gostam de repostar, quer dizer, de postar o seu kit, entre aspas, Supacasa, a meia combinando com a tampinha lá da fita de guidão, combinando com a fita de guidão, combinando com a meia, combinando com a luva, e hoje em dia isso é uma parte importante aí da cultura do ciclismo, pelo menos aqui no Brasil. As pessoas gostam de estar combinando, gostam de estar na moda, e claro, são acessórios de primeira categoria, acessórios de alta performance, como disse aqui já. Então você encontra todos os produtos da Supacasa à venda no Brasil no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Dá uma olhadinha, você que é ouvinte, atenção, você que é ouvinte do Endorfina, eu fiz um post recentemente dessa promoção. Para você que é ouvinte do Endorfina, você tem, além do frete gratuito para compras a partir de R$100, se você compra R$150 no site da Supacasa até o dia 31 de dezembro, né, de 2020, se você está ouvindo esse podcast ainda em 2020, você ganha, além do frete, um par de meias gratuitamente aí. Então você pode, quem sabe, até economizar no presente que você vai dar aí para sua cara metade, para o seu cara metade, enfim. Você pode comprar aí os produtos da Supacasa, receber sem custo adicional algum e ainda ganhar um par de meias em compras a partir de R$150, enquanto durarem os estoques para compras feitas somente no site ultracicle.com.br até o dia 31 de dezembro de 2020. Basta você digitar a palavra endorfina no campo de cupom de desconto e automaticamente você vai ter o frete gratuito e você vai receber um par de meias grátis, de graça aí na sua casa. Então aproveite, estoques limitados, então vai lá, faça a sua compra. E para terminar, o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja você também a diferença na carreira de um jovem talento. Siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e vá lá no site mosqueteirosdoesporte.com.br para conhecer um pouco mais dessa iniciativa, escolher o seu atleta e fazer aí uma contribuição, um patrocínio coletivo para ajudar o desenvolvimento desse atleta. Então é isso, pessoal. Vamos lá agora para mais um bate-papo, mais um episódio falando aí de triatlon, um casal do triatlon brasileiro, né? Talvez o casal aí mais famoso do triatlon brasileiro. Tem a Mariano Rata e o Colucci. Aliás, o Colucci já passou por aqui, eu estou devendo um episódio com a Mari. Então, enfim, um dos casais mais proeminentes aí do triatlon brasileiro, a Sandra Soldan e o Eugênio Ferraro. Recebo hoje para uma conversa sobre triatlon, parceria e sucesso, uma dupla que se formou há 25 anos. Nesse período, ele se aperfeiçoou no entendimento e estudo da modalidade que ela, naturalmente, possuía vocação. De atleta a treinador de alta performance, ele começou sua carreira lá atrás em 1985, quando o triatlon dava seus primeiros passos no Brasil. Já ela, nadadora desde a infância, foi levada ao triatlon justamente por ele, que já àquela altura havia algo de especial nela. Ambos estavam certos e mal poderiam imaginar que a parceria traria excelentes frutos, inclusive um pequeno ser chamado Lorena. Conosco aqui hoje o professor gaúcho Eugênio Carlos Ferraro Neném, que foi técnico da Seleção Brasileira de Triatlon nos Jogos Pan-Americanos de 2003, técnico da Seleção Brasileira nos Campeonatos Mundiais de 1992, 2002 e 2004, assessor técnico da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000 e 2004 e atual conselheiro técnico da Confederação Brasileira de Triatlon. E claro, sempre ao lado dele, conosco também está a estrela do triatlon nacional dos anos 2000, sua esposa, a niteroiense Sandra Soldan, bicampeã brasileira e bicampeã sul-americana de triatlon, 11ª colocada nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, campeã mundial de aquatlon em 2002 e terceira colocada no ranking da ITU em 2003, a melhor colocação de uma brasileira até hoje. Ufa, e não são nem a metade dos títulos e resultados dessa estrela do triatlon. Mas vamos lá agora para esse bate-papo, sejam muito bem-vindos, vocês, casal, como é que vai, neném? E aí, Michel, tudo bem? Tudo jóia. E você, Sandra, como vai? Tudo ótimo, Michel. Maravilha. Que bom. É um prazer bater esse papo aqui com vocês. Eu já tinha prometido esse papo com o Neném já faz tempo, né? O Neném agenciando aí o contato da Sandra e tal, mas finalmente deu certo. E vamos lá, para começar aqui, só uma curiosidade minha, né? Vocês vão ver que eu tenho bastante curiosidade aqui nas nossas conversas, mas eu, na minha pesquisa de novo que eu fiz aqui para
para esse bate-papo. Eu descobri aqui algumas coisas e eu queria então já ir direto à minha curiosidade. Sandra, o que você já treinou hoje? Hoje estou devagar. Hoje foi indoor, teve um período de chuva, né? Então tem um rolo em casa, fiz um pouquinho de bike indoor, no rolo mesmo, e aproveitei a academia do prédio e dei uma malhada. Hoje foi bom, amanhã é dia de plantão, eu dou plantão numa clínica de família, e é um dia que fica pouco tempo para malhação, então é um dia que eu tenho que acordar às 4 da manhã, dar uma malhadinha rápida para aguentar o plantão. Uau. E os dias que eu não dou plantão, aí sobra mais tempo para fazer as coisas de casa, dar uma descansada, cuidar da filha, que é fundamental. Claro. Então, hoje em dia, os horários o tempo de treino fica assim, dividido entre a filha, que é o mais importante, tem que dar muita atenção, ainda mais nessa época de pandemia, que as escolas estão fechadas, né? Tá estudando. Nossa Senhora, é casa, loucura. Online, uma criança de 7 anos de idade não é mole. Então, a gente tem que inventar e reinventar, porque a filha é única, não tem com quem brincar. Tá duro, né? Tá duro. Tem que ensinar, né? Tem que alfabetizar e trabalhar, ganhar dinheiro e não pode descuidar da saúde, tem que treinar. Movida endorfina, que está na genética, a gente não consegue parar e nem pode parar, né? Por questões de saúde física e mental. Isso aí. Ô Sandra, você, enfim, já está aí, né? Já passou aí dos 45 anos. Você foi uma mega atleta, como eu falei aqui no começo, né? E como eu disse, não é nenhuma parte quer dizer, uma pequena parte, né, dos seus títulos e resultados. E você falou uma coisa agora aí que me chama a atenção e é um assunto recorrente aí para muitas das minhas convidadas. Cara, se você que foi uma super atleta, e eu imagino que seu condicionamento físico hoje seja muito acima da média, não é fácil manter uma rotina dessa, né, que você acabou de dizer indiretamente. Você tem que ser mãe, né, esposa, atleta, profissional, você é médica. Qual a tua especialidade, Sandra? Eu sou médica do esporte, não podia ser diferente, né? Ótimo. Enfim, então assim, cara, e ainda ter tempo, sei lá, né, para você descansar, para você fazer outras coisas, enfim. Cara, essa rotina, na nossa rotina, a rotina do século XXI, enfim, é uma rotina muito maluca e dá a impressão que ela cobra de uma maneira até um pouco injusta ou muito injusta, um pouco mais das mulheres, né? Como é que você enxerga isso? As mulheres tiveram, né, essa questão da independência financeira, né, de sair de casa para trabalhar, de ter, né, de sair, deixar de ser dona de casa e tomar o rumo da própria vida, mas isso tem um custo, né? Acaba que ela assumiu o trabalho, tem que sair de casa todo dia para ganhar dinheiro. E aí também tem a casa, que acaba tendo que cuidar da casa, limpeza, fazer compra, cuidar das crianças, do marido, e tem que se cuidar também, a questão da saúde e da estética. Então, junta tudo isso e as mulheres têm que achar um balanço, né, um equilíbrio de vida. Isso acaba sendo um segredo que cada uma leva consigo, né, de como colocar na balança, né, essas questões que são todas importantes na vida da mulher. Então tem que achar um balanço entre atividade física, malhação, cuidar da saúde, cuidar da casa, da família, do marido, dos filhos e o trabalho, né? E dentro do esporte tem a questão, né, se for o esporte, o triatlo, ainda tem a questão das 3 modalidades. Meu Deus do céu. Como manter isso. Então, saber ponderar e ter bom senso. Na sua realidade, você consegue manter, vamos dizer assim, um equilíbrio entre todos esses lados, né, todas essas facetas aí da sua vida, ou você
escolhe, ou às vezes você, não por uma escolha voluntária, você acaba tendo que se dedicar uma época a mais ao trabalho, e de repente quando dá, aí você tem que largar um pouquinho, tipo, a Lorena fica mais com o neném, e de repente, enfim, você entendeu? Você consegue manter um equilíbrio, ou você vai tipo por blocos, né? Tipo, não, agora eu tô numa fase que eu vou ter que me dedicar muito ao trabalho, não, agora eu tô numa fase que eu vou me dedicar muito à Lorena, ou agora eu tô numa fase que eu vou me dedicar muito a não fazer nada, ou fazer qualquer outra coisa, ou vou ter uma fase que eu vou me dedicar mais aos treinos, porque eu tô precisando, enfim, como é que você mantém isso, na sua ótica? Isso para mim nunca muda, a filha sempre é mais importante, isso nunca muda. Desde que ela nasceu, mudou as nossas vidas, e para eu que sou mãe, mudou para sempre a minha maneira de enxergar a rotina diária. Ela é o ponto mais importante da minha vida, das nossas vidas. Então, por isso, desprende mais energia, né? O gasto energético com ela é maior. Então, tudo fica para depois, treinamento e trabalho fica para depois. A questão de meu trabalho de médica, uma rotina pesada de ter que dirigir e perder muito tempo de deslocamento. Então eu optei por ter uma carga de trabalho pela metade, 20 horas semanais, para poder ter mais tempo, agora nessa época de pandemia, com ela. Claro. Até mesmo poder me recuperar, né? Porque a gente, no plantão, a gente fica muito exposto ao próprio Covid-19. Ainda tem isso, então, essa foi uma questão importante desde o início da pandemia, em março, quando assumi esse trabalho de atenção básica primária como médica, e emergência de clínica médica. Então, a gente estava tendo muito contato com o Covid. Então, foi assim, até para eu não me infectar e não passar o vírus para a família, eu decidi que seria melhor, o mais importante, depois de cuidar da filha, da Lorena, era descansar, recuperar, né? Deixar o corpo recuperar para poder o sistema imunológico ficar forte. Claro, né? E penso que isso tenha sido um ponto diferencial, porque eu não fiquei doente, não testei positivo em momento nenhum, já tem mais de 6 meses, né, de batalha, de fronte no Covid-19, e tem dado certo. Então, a questão de não trabalhar, não me exceder no trabalho, de não querer ganhar mais dinheiro, poderia dobrar a carga de trabalho, ganhar o dobro do salário. Eu optei por não, por ter mais tempo com a filha, recuperar de saúde, ter mais tempo para treinar também, né? Não muito treino, para não olhar muito. Então, isso, até a questão de intensidade, tempo de treinamento, nesse período de Covid, de pandemia, tem sido um ponto importante, de não sobrecarregar o organismo, questões de trabalho, né? Porque eu tenho tido muito contato realmente com pessoas doentes, e não espalhar, né, para a família e para as pessoas mais próximas a gente. Né? Nunca deixei de visitar meus pais, por exemplo, desde o início da pandemia. Uau, são sacrifícios, eu entendo também, concordo com a sua posição, que a gente está tendo que fazer, né? Enfim, quer a gente queira, quer a gente não queira, nós estamos sendo forçados, e parece que tem muita gente que não concorda com esse estilo de enxergar, né, o que a gente está passando, enfim, mas cada um é cada um. Mas bacana, é interessante isso tudo. A tua saúde anda super boa, enfim, mesmo depois de ter se dedicado tanto ao triatlon, Sandra? Está muito boa. A grande vantagem da idade é que a gente fica mais experiente, tem mais sensatez com relação a isso tudo, quanto treinar, quando treinar. Essas questões todas vêm com a idade. Nós somos jovens, com nossos 20 anos de idade, a gente tem muita energia, muito hormônio, mas tem pouco bom senso, né? E agora, aos 30, 40, 50 anos, a cada dezena, a gente vai ficando mais experiente, né? A maturidade traz isso pra gente, e a gente tem que usar a maturidade, né, como se fosse nossa diretriz
do dia a dia, né, da nossa rotina. Uhum. Então, para tudo, né, não só treinamento, como trabalho, família, tudo mais. É época de Jogos Pan-Americanos e Olímpicos, não como atleta, mas como médica, na organização dos Jogos aqui do Rio 2016. Foram períodos que eu tive que me dedicar muito, principalmente os Jogos do Rio, que foi realmente um desafio muito grande. Eu acho que talvez tenha sido tão grande quanto de Sydney, né, como atleta, na primeiros Jogos Olímpicos do triatlo, eu como atleta. Foi um desafio pessoal grande também, de organizar os Jogos Olímpicos aqui no Brasil com tantos problemas, né, que tivemos aqui com várias questões, né? Uhum. Então, depois disso, eu ponderei as questões todas e penso que agora seja melhor me dedicar mais a minha filha, né? Não ter grandes desafios de trabalho, ter mais tempo disponível para poder ficar em casa e acompanhá-la, né, no dia a dia. Porque a questão de jogos, quando a mulher entra no trabalho, tem que deixar de lado o resto e se dedicar ao trabalho, independente de ser mulher ou não, né? Tem a questão da equivalência. Uhum. Então, foi realmente um grande desafio em 2016. Depois disso, eu optei por não me meter mais nesses grandes desafios como profissional, por enquanto, nessa faixa etária que ela tem, né, de 7 anos, é muito pequenininha, precisa de alguém, né, da mãe, mais próxima, nesses momentos, né, nessa época de pandemia, que não tem escola, para poder dar um suporte, né, para poder ensinar, porque senão a criança fica muito desorientada, né, não tem um caminho, não sabe o caminho como percorrer. Uhum. Então, eu estou muito solícita a ela, tem muito tempo agora disponível, tirando os dias que eu estou trabalhando, que foi reduzido pela metade agora, de carga horária semanal. Tem o tempo de treino, agora ela está numa faixa etária que está iniciando no esporte também, então ela já nada, pedala e corre, ela tomou gosto por isso. Então isso também é Que legal. Né? O mais importante não é o meu treino, é o treino dela, né? É que ela fez esporte, ela gastou energia, então a minha preocupação maior é ela agora, não é o meu treino que eu tenho que fazer. Uhum. Neném, cara, que bacana essa notícia aí. Pelos teus posts, né, da CE+3, a tua assessoria esportiva, nós vamos falar um pouquinho disso mais pra frente, mas eu vejo ela no mountain bike e tal, né, cara, mas legal saber que ela também tá se interessando pela natação e pela corrida. Vocês também como um casal de triatletas e tendo, né, o triatlon como talvez uma das coisas mais fortes aí que dentro dessa história de 25 anos que vocês têm juntos, vocês já alimentavam isso nela? Vocês já estavam tentando, ou ela já pratica, né? Ela já brinca de triatlon há algum tempo? Como é que era essa questão aí entre os pais e a Lorena? Cara, na verdade, tudo é referência, né? Tudo são os exemplos. Ela desde novinha, ela acompanha a gente nos nossos treinos, nas nossas aventuras, nas nossas viagens que a gente faz para fazer alguma competição ou simplesmente para viajar para treinar. Em todo lugar que a gente vai, a gente arruma um lugar para correr, para pedalar, para nadar. E ela, vendo isso desde de muito nova, ela acabou absorvendo isso e acabou gostando. E ela curte fazer. Graças a Deus, ela é uma menina super ativa e super disposta. Ela acorda, tem dia que ela já chega na cozinha 6 horas da manhã, já arrumadinha. Que legal. E aí já pergunta, papai, hoje tem treino? Aí ela vai pro treino de natação com a turma.
se amarra em um problema que está sendo é a competitividade. Ela querer competir. Aí tudo ela quer competir. E aí acaba atrapalhando um pouquinho. Mas isso aí são coisas que a gente vai, na brincadeira, a gente vai podando, vai tirando e tal. Mas a verdade é que a ideia da prática desportiva é para ela ter uma infância saudável, claro, ela ter referências boas e daqui para frente, daqui a alguns poucos anos, assim, ela querendo se dedicar mais, aí a gente dá sequência. Mas por enquanto, deixar ela brincar e brincar fazendo as modalidades. Claro. Aí, inclusive, aí o negócio já foi tão para frente que eu até montei um projetinho de Triathlon Kids, já chamando outros filhos de amigos, outros filhos de alunos da equipe. E aí já tem uns 8, 10 meninos que já fazem um treininho de corrida, fazem um treininho de bicicleta e um treininho de natação no mar. Ah, que legal, cara, que legal. Eu quero falar disso aqui mais para frente, quando eu vou querer ouvir, claro, a opinião de vocês a respeito do nosso esporte, né, do triatlon brasileiro. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente, mas muito bacana essa iniciativa e que bom, né, cara? Porque assim, não só para a Lorena, mas para as outras crianças que eventualmente vocês vão conseguir atingir, eu acho que esse é um bom início, um bom caminho e a gente já precisa, né? O triatlon já adquiriu essa maturidade, a gente já tem visto muitos dos grandes campeões que começaram sendo triatletas e não como nós, né? Que viemos de outras modalidades, inclusive é isso que eu queria agora falar com você, Neném. Isso. Pelo que eu entendi, você veio da corrida, você estava lá em Porto Alegre, começou a correr e tal, eu acho que eu entendi que você começou a fazer até alguma maratona. Como é que você chegou no Rio? Você já chegou no Rio, enfim, a família se mudou, você foi estudar no Rio, como é que você saiu de PA e foi pro Rio? Na verdade, meu pai era militar, oficial do Exército. Ah, legal. E a gente, circulava bastante aí pelo Brasil. E quando eu fui morar em Porto Alegre, eu entrei pro colégio militar. Aham. E lá, dentro do colégio militar, você tem que estar com o seu físico super em dia, você pratica atividade física pra caramba. Aí foi lá que eu comecei a me dedicar à corrida. Comecei a correr para poder fazer o TAF, né, que é o teste de aptidão física. E aí comecei a me dedicar à corrida e gostei. Aí comecei a comprar revistas sobre corrida. E aí descobri uma revista que chamava Viva, Promoções Esportivas. Uhum. E lá eu vi o triatlon. Aí, só que em Porto Alegre não existia, eu não tinha contato com ninguém. E aí meu pai foi transferido para o Rio. Quando a gente chegou no Rio, eu já era ficcionado por triatlon, já conhecia tudo, Dolabella, o Roger, o Ronaldo, Marco Ripper, Roger. Não, foi Marco Ripper, Dolabella e o Ronaldo Borges. Isso. Que foram os primeiros brasileiros a fazer o Ironman do Havaí. Exato. E aí eu, fiquei maravilhado com aquilo. Aí quando eu cheguei no Rio, eu comecei a treinar desesperadamente, igual um doido, em 85. E em junho de 85 eu fiz meu primeiro triatlonzinho, que era aquelas seletivas lá em Grumari. Aham. Em Grumari não, minto, em Guaratiba. Guaratiba. Nossa, aquele triatlon era maravilhoso. Cara, 1410, não era nem 1500 ainda, era 1410. E aí a gente foi descobrindo, assim, ninguém conhecia nada de triatlon e a gente foi descobrindo as coisas, né? E assim, aqui em Niterói já tinha o Armando já fazia. Aí eu acabei me aproximando dele. Armando virou um grande amigo durante muitos anos, a gente vivia fazendo tudo junto, e aí o negócio foi indo, foi acontecendo, e aí eu não parei mais. Me apaixonei pela modalidade, e foi minha entrada no esporte, na verdade, né?
Ô, Neném, o que que você se lembra daquela época com relação à atmosfera, né, que tinham as provas, que era quando a gente se encontrava com todo mundo, né? Eventualmente você até conheceu talvez o Barcelos e outras pessoas que por acaso estavam em Niterói treinando, ou mesmo no Rio de Janeiro, mas nas provas era quando a gente ficava sabendo mais das coisas, né, onde a gente encontrava, onde a gente na verdade confraternizava, né? O que você se recorda daquela época assim que mais te dá saudades, assim, um momento saudosista aqui? Ah, cara, era tão legal, as provas assim, era um evento, né? Cada prova era um verdadeiro campeonato brasileiro, né? Todas as feras, né? É verdade, Todas as feras do Brasil inteiro iam para aquela prova, porque tinham poucas provas, e uma coisa, antes que eu esqueça, uma coisa legal assim, era o resultado. Hoje em dia o resultado sai em 5 minutos, né? Já está fixado, né? Antigamente a gente tinha que esperar sair o jornalzinho, que aqui em Niterói não tinha. Eu ia lá no Rio, na Company, que era uma grande rede de lojas, e patrocinava uma turma grande. E aí eu ia lá na Company pegar o jornal, isso um mês depois. Aí aquele jornalzinho, eu ficava com ele embaixo do braço, eu sabia de cor o tempo de todo mundo, o nome, e ninguém chamava o atleta ou a pessoa pelo nome só. Michel, não, era Michel Bogli. Era nome e sobrenome. Porque a gente lia os resultados de nome e sobrenome, e aí, conhecia pelo nome e sobrenome. Mas era muito legal. Aí, isso foi uma coisa assim que eu tenho na memória, que eu lembro disso como se fosse ontem. É muito legal essa fase, assim. Pois é. Você a essa altura, você já estava pensando, ou você já estava cursando educação física, já estava decidido? Como é que você optou em fazer educação física, não quis seguir carreira militar, enfim, seguir teu pai? Cara, nessa época eu tinha feito vestibular para engenharia, e eu cursava engenharia aqui na UF. Era pertinho de casa, eu morava no Ingá, eu ia andando para a universidade. E aí, quando eu ingressei no triatlon, essa paixão que me veio pelo esporte acabou mudando minha vida, mudou o rumo da minha vida. Eu já não queria mais saber de engenharia, eu só queria saber de triatlon e de educação física. Aí comecei a estudar. Aí o meu treinador na época, que era o Maurício Enes, que na verdade foi o meu grande mentor, assim, o cara que me fez gostar mesmo da educação física. Eu, me apaixonei por aquilo tudo, aí fiz vestibular. Aí passei, aí larguei a engenharia e comecei a cursar a educação física. E eu, assim, na educação física, na faculdade, eu não queria ser professor de outra coisa, assim, dentro da educação física. Já estava nessa vibe de querer o triatlon, você estava né? Triatlon, Legal. Era isso, foi isso que me encantou. Aí eu queria saber por que a gente cansava depois de correr mais, sabe, do que mais depois de nadar, ou por que as nuances do triatlon, o que acontecia, e aí isso foi me interessando, e aí eu fui de cabeça para a educação física. Você concorda que o triatlon tem esse grande apelo que, enfim, também ao longo aqui de 3 anos e meio de endorfina, eu converso muito sobre triatlon também, e aí muita coisa eu não tinha pensado, e as conversas vão me fazendo refletir, mas assim, o grande lance do triatlon é o desafio, né? A gente tira tudo isso que tem hoje de selfie, enfim, de Ironman, de título, mas assim, eu acho que o sentimento inicial de qualquer pessoa que experimenta o triatlon é assim, cara, será que eu aguento? Como é que é essa sensação de fazer as 3? Você concorda com isso? Concordo. O grande atrativo do triatlon é o desafio. E na verdade, assim, independente da distância, né? Porque hoje em dia tanto na corrida quanto no triatlon, as pessoas acham que quanto maior a distância, maior o desafio. E não é.
O maior desafio é você chegar na meta de chegada rápido. É isso, né? Independente da distância, você correr 5 quilômetros abaixo de 4x1 é um desafio e tanto. Muito mais do que você correr uma maratona para 5 horas. Né? E no triatlo a mesma coisa. Você completar um Ironman é um desafio, ok. Mas você fazer um olímpico abaixo de 2 horas é um desafio mega. Né? E isso ficou um pouco perdido assim nessas coisas de hoje em dia, que as pessoas, é muito mais fácil você treinar para um Ironman numa zona de conforto, né, do que você treinar para um sprint triatlon a 100% da sua capacidade. O desconforto gerado pela intensidade é muito traumático e as pessoas não querem. Né? Ô Sandra, você foi apresentada ao triatlon pelo neném, né? Pelo que eu li aqui. Você, da natação, você começou a participar de alguns biatlons, na época acho que chamava biatlon, né? Não sei se já era duatlon, que era natação e corrida, e de repente... Era biatlon antigamente, né, neném? Esse antigamente é legal, né, meu? A gente tá... Já... Parece um avô falando, né? Mas enfim, tem muita gente da audiência aqui que é bem jovem mesmo, mas enfim, antigamente, na nossa época, era biatlon. Começou como biatlon, né? E depois virou duatlon e tal. Mas enfim, Sandra, o que você viu no triatlon? Eu queria entender isso. O que você viu no triatlon que te chamou a atenção? Ou tipo, a natação já tinha dado o que tinha que dar, você já estava com uma idade aí, né? Pelo que eu vi aqui, 21 anos, você já talvez não tivesse mais tanto interesse ou tanto futuro, né, na carreira de nadador, que a carreira de nadador é relativamente curta. Como é que foi esse teu interesse pelo triatlon, vindo aí já de algumas experiências no biatlon? Então, foi isso mesmo. Era uma idade já como nadadora que eu não tinha grandes resultados, nunca tive grandes resultados a nível sul-americano, né, como nadadora. E eu queria emagrecer, estava querendo perder peso, na época eu estava com sobrepeso importante, começando a faculdade de medicina, e foi um período de 91 a 95, eu fiz provas de biatlon, né? No Rio de Janeiro tinha os eventos de biatlon do Marcos Ripper, e era natação e corrida só, né? E tinha até um circuito que ele fazia com algumas etapas ao longo do ano, e eu gostava muito porque eu chegava, fazia meia hora de competição, ganhava um dinheiro, coisa que em 15 anos como nadadora nunca cheguei perto de ganhar dinheiro e de ganhar qualquer outra coisa, né? Você ganhava, eram muitas horas de treinamento de natação, muito azulejo e pouco retorno, né? Para participar de um campeonato brasileiro a gente tinha que vender rifa, competindo por grande clube, como competia pelo Flamengo. Dureza. E era sempre um sufoco participar de um campeonato brasileiro. Então isso me frustrava muito como nadadora e já não tinha mais grandes expectativas, já estava na faculdade. Faculdade é vida nova, né, que a gente tem, e era isso, eu queria emagrecer, perder peso. Então foi uma dica de um amigo que eu conheci em provas de biatlon para procurar um neném para começar a fazer triatlon. No início me pareceu um pouco de loucura fazer triatlon. No meu grupo de natação lá do Flamengo tinha uma menina, Rebeca, que era atleta daquela época, e que já estava me chamando para fazer evento de triatlon já fazia algum tempo. E eu sempre recusando, achando uma maluquice grande, um absurdo fazer triatlon. E acabou que eu topei, eu queria já em 95 já começar a fazer o esporte. Então foi quando eu procurei o neném para começar a me orientar nessa nova vida, né? E desde 95. Isso foi no início do ano, em fevereiro. Em março já estava com minha primeira bicicleta. Era a bicicleta que eu consegui comprar na época, uma bicicleta usada, de ferro. E logo depois eu fui atropelada. E foi um atropelamento grave,
Se eu não tivesse de capacete, teria morrido ali. Por isso que até hoje eu recomendo para todo mundo que não pode sair sem capacete, principalmente as crianças, né? Minha filha não pode pegar a bicicleta sem capacete. Exato. Porque eu sei o quanto isso pode salvar uma vida, né? Eu tive edema cerebral com capacete. Uau. E aí depois disso eu já recomecei. No final de 95 já estava fazendo prova de novo, já estava competindo em prova aqui de Niterói mesmo. Depois no ano seguinte já comecei a fazer o circuito estadual do Rio de Janeiro, que era um circuito na época que grandes triatletas, né, do Brasil vinham para o Rio, porque a premiação era boa, então vinham todas competir aqui, o pessoal daí de São Paulo. Então reunia como se fosse um mini campeonato brasileiro, por questões realmente do evento tinha uma premiação boa. E a partir de então eu comecei a me dedicar. Em 96 ainda estava na faculdade, 97, metade de 97 me formei em julho, né, depois de 6 anos de graduação, e em agosto eu já estava ganhando meu primeiro campeonato brasileiro. Em agosto eu ganhei o triatlo do Exército, que na época era um evento importante, né, também por questões de premiação. Então todos os grandes triatletas da época faziam aquela prova, né, a Marcinha Ferreira, a Zezé, a Fernanda, todo mundo fazia a prova. Adriana Piasecki. Adriana, Luciana daqui do Rio, né? Então todos os triatletas da época faziam a prova e a gente queria estar junto, né? Claro. A gente queria fazer prova de alto nível, isso sempre foi uma referência. E aí em 97 eu já ganhei meu primeiro também sul-americano, que foi em Ilhéus, aqui. E aí 98, início de 98 foi o segundo sul-americano, que foi no Uruguai. E aí foi quando me falaram que eu tinha pontos e que estava ranqueada na ITU e que dali eu já poderia pensar em participar de Jogos Olímpicos. E daí a gente começou a tomar a decisão, eu e o Neném, de como seria, né, o trabalho dali para frente, de como correr atrás da vaga olímpica. Uma curiosidade aqui, você passou, pelo que eu entendi, mais ou menos uns 2 anos competindo e competindo já com resultado, o triatlon, enquanto você estava terminando a sua graduação na escola de medicina, na faculdade de medicina. Deve ter sido bem puxado, né? Porque, cara, medicina já não é um curso dos mais simples, né? E você justamente terminando, fazendo estágio não, né? Acho que residência, não sei. Enfim, como é que você conseguiu conciliar e se passou pela sua cabeça em algum momento você, tipo, puxa, será que eu tenho chance de ganhar dinheiro com o triatlon? Será que eu tranco a faculdade? Houve dilema na sua cabeça? Bom, dilema sempre passa, né, pela nossa cabeça, mas como somos movidos a endorfina, sempre motivou, muito pelo contrário, a terminar logo a faculdade, poder acabar logo com aquilo que eu precisava terminar, era obrigação terminar a faculdade, pegar o diploma, guardar e me dedicar exclusivamente, que eu sabia que eu podia me dar bem com aquilo, né? Então, foi me formar realmente e começar a me dedicar exclusivamente ao triatlon, a treinar, comer e dormir, que é a tríade do atleta, né? Uhum. E já não estava mais gastando energia, tempo, indo para a faculdade, que era longe na época, gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, de ônibus, nem pé. Então, eu fazia malabarismo, tinha que acordar de madrugada, treinar antes, pedalar, né, no escuro, na penumbra da iluminação de rua que tinha na época precária, ou depois quando voltava da faculdade, o último ano e meio da faculdade de medicina, o internato, né, como você falou. Então é o período de prática hospitalar, e eu chegava com o cabelo molhado depois do treino, bronzeada, porque eu tinha treinado na semana, e os meus colegas branquelos fora de forma e falando, tem que aproveitar logo essa vida boa aí que vai terminar. E nunca terminou. Minha vida boa continuou, me dediquei exclusivamente 10 anos. Essa foi uma decisão importante na vida, né, a questão da dedicação ao esporte e ter mudado o rumo, né, não ter feito residência. Eu tranquei, fechei,
peguei o diploma e resolvi me dedicar ao esporte, né? Foi uma decisão importante, né? Não ter tomado o natural da medicina, que é a residência e depois a ralação, né? Como todos sabem, pegar 2, 3 empregos diferentes e início de carreira médica. E no final das... Pode falar, Neném. Tem nesse processo aí de decisão de vida, né, de carreira, tudo, tem uma passagem muito legal que é com relação à família, né? Nesse momento de decisão, Sandra acabou de se formar em medicina. Então. Engavetou o diploma e vai virar atleta. Isso tenso, né? Tenso, é. Né? Isso hoje em dia, tudo bem. Mas há 20 anos atrás, a família não entendia. Exato. Né? Essa menina tá maluca. E quem é esse cara que tá induzindo ela a isso? E aí era eu, aquela vozinha ali no ouvido dela, vamos acreditar. Médica, você vai poder ser a vida inteira. Atleta, termina daqui a pouco. E aí a gente, investiu, acreditamos nisso. Sandra vendeu o carro para viajar, ela tinha um BR-800. Uau! um carrinho da Gurgel. E aí, na época que as viagens foram aparecendo, a gente não tinha dinheiro para pagar as passagens, né? Aí Sandra vendeu o carrinho para poder custear tudo. E aí, resumindo, em 2000, Sandra se classifica para a Olimpíada. Aí, foi aquela emoção, aquela coisa bacana. E a gente convenceu os pais dela a irem a Sydney assistir os Jogos Olímpicos. Que legal, cara, que legal. Aí eles foram. Aí finalmente eles viram que você era um genro que valia a pena. Exatamente, exatamente. Aí quando chegou lá, eles viram a magnitude daquele evento. Eles viram a importância que Sandra tinha na comunidade triatlética e para a comissão toda de triatlon do Brasil. E aí, depois do resultado, né, muito mais. Eu lembro que a gente estava no Opera House depois da prova tomando um chopp e todo mundo vindo dar parabéns e tal, e aí os pais junto. E aí o pai de Sandra, que sempre foi um cara fechadão, assim, fala pouco, aí ele falou assim, eu era Carlos Soldan, agora eu sou o pai de Sandra Soldan. Que legal, cara. E aí tudo mudou. Daquele dia em diante, as coisas foram melhor aceitas. Claro. O esporte foi mais tranquilo. Você ficou mais aliviado, né? Eu imagino a situação, eu imagino a cena, cara. Mas que legal. Ô Sandra, era um sonho teu participar das Olimpíadas, claro, né? A hora que você disse aqui isso que você acabou de contar, tipo, a hora que te disseram que você já poderia tentar somar pontos para integrar as Olimpíadas, claro que aquilo na hora acende uma luzinha, opa, que legal. Mas até então, mesmo quando nadador, adolescente, ou quando você começou a fazer triatlon, era uma coisa que assim, você sempre admirou, e era uma coisa que se te perguntassem, você falava, não, eu gostaria, ou de repente caiu no teu colo essa possibilidade de juntar pontos para tentar se classificar, e aí, claro, você agarrou com unhas e dentes? Não, isso sempre teve em mim. Eu sempre acompanhei desde pequena, desde criança, Jogos Olímpicos. Meu pai assistia, né, não só futebol, mas assistia jogos. E eu junto com ele. Então eu tinha isso na memória desde que eu me lembro de gente acompanhando Jogos Olímpicos. Então isso, a criança crescendo, e eu penso que isso seja importante agora na minha função de mãe, junto com minha filha, desde esse período, quando a criança está assistindo ali a TV, saber o que colocar, né? Trocar de desenho, mas meu pai não me deixava ver desenho. Eu ficava vendo esporte na televisão junto com ele. Então, isso tudo eu cresci e desenvolvi, né, esse sentimento, né, do espírito olímpico, né, do olimpismo, junto comigo. Então, isso ficou lá na chaminha, a chaminha ficou lá acesa desde o período de infância, passou pela adolescência, com muito estudo, né, ingressar na universidade, e depois eu consegui retomar. Mas os meus anos de dedicação à natação foi acompanhado disso, né?
Eu nunca consegui ser mais que uma nadadora brasileira, foi uma limitação minha, tinha os meus limites dentro do esporte, mas consegui com triatlo. Então, foi sorte realmente, ou alguma coisa do destino, ter me colocado dentro do triatlo, né? Porque como dentro da natação eu desenvolvi esse olimpismo, né? Esse espírito olímpico, foi fundamental a questão do treinamento, da dedicação, mas eu consegui colher frutos dentro do triatlo. Você, Neném, quanto que né, agora também olhando para trás, engenheiro de obra pronta é fácil, né? É um amigo meu que brinca disso. Mas assim, o quanto que você acha que vocês, como dupla, parceria mesmo, quanto que vocês arriscaram e quanto que vocês enfim, tinham um pouco mais de clareza para investir nesse treinamento, enfim, em todos os sacrifícios, como um casal e como uma dupla, né, treinador e atleta, para tentar essa vaga para os Jogos. Assim, você achava que era um pouco arriscado, que talvez a Sandra não conseguisse, mas vocês resolveram ir atrás? Ou você tinha certeza de que ela conseguiria e ela talvez não? Como é que foi essa dinâmica nesses momentos, uma fase que vocês tiveram que decidir, vamos ou não vamos? Michel, a certeza, ela só veio aos 45 do segundo. Na verdade, a gente foi tentando tudo, assim, um dia de cada vez. A gente não tinha certeza de nada, assim, era tudo muito difícil. Tanto é que Sandra foi, das 3 meninas, ela foi a última a conseguir a vaga. Ela saiu para uma viagem, nessa viagem eu nem fui. Foram 45 dias que ela ficou rodando o mundo aí, fazendo provas atrás de pontos, né? Porque naquela época o sistema de pontuação era um pouco diferente de hoje. E ela ia fazendo prova, assim, terminava a prova, arrumava as coisas, mudava de país. Aí na semana seguinte, outra prova. Fazia a prova, arrumava as coisas, mudava de país. E aí ela entrou das 50 vagas para a Olimpíada, ela entrou em 40 e pouquinho, assim, foi no apagar das luzes, foi bem apertado. Mas era a coisa que a gente mais queria. Assim, era tudo que a gente queria, né? Não era que mais queria, era tudo que a gente queria. Era a classificação olímpica. E isso, assim, acabou dando uma confiança, assim, por tanta dureza que foi o processo, por tão difícil que foi o processo, acabou dando um resultado que, chegou na prova, no dia da prova, assim, na véspera da prova, Sandra estava, assim, na ponta dos cascos, nunca teve tão bem. Porque a gente ficava muito junto, a gente conversava muito, depois de tudo quanto é treino. Eu trabalhei muito a cabeça dela, e Sandra, não precisa falar, né, ela tem um poder de concentração muito grande, e dentro desse, quem tem essa capacidade de se concentrar, se você conseguir botar coisas positivas lá dentro, a cabeça dela leva o corpo. E foi isso, sim. Mas a gente arriscou tudo desde o finalzinho de 98, quando confirmou a Olimpíada, e a gente estava ali meio na briga. Falei, vamos embora. Aí passamos 99 e primeiro semestre de 2000, esses 18 meses aí, só pensava nisso. Legal. Você, Sandra, teve que se adaptar para esse triatlon olímpico, né, no formato com vácuo, ou para você praticamente isso era o normal, né? Porque da nossa época, né, Neném, era completamente diferente, e teve muita gente que não se adaptou. Eu mesmo, embora eu tenha parado em 97, acho que eu participei de 1 ou 2 provas com vácuo e, enfim, já vi que não era muito para mim, né? Você teve que passar também por um processo de adaptação, Sandra? Pois é,
Então, eu acho que eu tive essa felicidade. Quando eu comecei, já era um esquema de prova com vácuo, né? Que era o olimpismo, mas tinha a prova de Santos, né? Internacional de Santos, sim. Que era muito importante no calendário de todos os atletas, né? Que você ganhou em 2003, inclusive, né? Foi o grande evento, né? Então, por ser uma prova forte, né? Com referência para todos os atletas, então tinha que treinar o ciclismo, né? Não podia me dedicar só às provas com vácuo, né? Da ITU. Então, o ciclismo também sempre toma um esporte, né? Um treino importante por questões de calendário do Internacional de Santos, né? Que era uma prova muito importante. Uhum. Na verdade, com relação a isso, Michel, o ciclismo de Sandra ela sempre treinou no pelotão, ela sempre treinou na minha roda. Uhum. Aí essa adaptação a provas com vácuo para ela foi natural, que a gente fazia treino pelo menos 2 vezes por semana, a gente ia para a estrada com um pelotão de ciclistas. Uhum. E aí tinha aqueles revezamentos, aquelas coisas, aí isso foi meio fácil assim, para ela. Legal. Essa adaptação do ciclismo com vácuo. Ela teve que depois, enfim, incorporar isso numa estratégia de prova, né? Mas a questão da habilidade de andar na roda, de saber, né? Enfim, se posicionar, de saber enxergar sem virar, né? De saber perceber onde que você está com relação aos outros, realmente isso é importante e legal. Agora, Sandra, o Neném falou aí da tua dedicação, do teu poder de concentração. Você ainda participou dos Jogos de Atenas, né? Você foi campeã mundial em 2002, de aquátlon no México, campeã sul-americano também no Rio em 2002. Você veio aí de um período aí, de outro ciclo olímpico entre Sydney e Atenas. Você veio aí de um período aí bem legal e você se classificou para Atenas e lá você teve uma contusão e foi aquela frustração e tudo mais, mas você acabou terminando a prova, se eu não me engano, em 30º e alguma coisa, né? O que você acha que é a tua... Sandra, né? Não vou falar, vou perguntar pro Neném depois, mas o que você acha que é a tua melhor virtude ou o teu grande segredo de sucesso de ter conseguido, enfim, uma carreira tão prolífica aí nesses 10 anos de triatlon, com tantos títulos e 2 Olimpíadas, um 11º lugar que, enfim, né? Praticamente quase que uma vitória para nós brasileiros, talvez ainda hoje, né? O que você acha que foi o teu grande diferencial? Então, eu acho que assim, a questão da determinação é uma palavra-chave, né? Uhum. Foco e determinação. O resto vem como fruto, né? Ter uma paciência de você esperar o resultado do seu treinamento. Então, se dedicação, treinar muito, e ter determinação para atingir os seus objetivos, seja ele qual for, né? Então, essa é uma palavrinha que eu acho fundamental, que sempre me guiou e me guia até hoje como mãe, no trabalho, seja onde eu estiver. A determinação de conseguir e de você ter paciência de aguardar os frutos da sua dedicação. E isso foi uma coisa que você foi aprendendo, enfim, naturalmente, foi aprendendo naturalmente no sentido assim, com o passar dos anos, desde a tua dedicação na natação, dos resultados, dos não resultados, das frustrações, das conquistas, ou você já tinha isso, sei lá, você se identifica que você puxou o teu pai, você puxou a tua mãe, os teus irmãos, não sei se você tem, mas também algum deles tem alguma característica assim. Como é que você acha que você adquiriu isso? Isso tem a questão genética, né, das pessoas nascem já, né, com esse diferencial, né, de ser puxado mais para o esporte, uhum. De gostar muito do esporte, e tem a questão da influência do ambiente, né, de como é a criação, uhum. Né, de ser educado, de você ter o aprendizado, ser introduzido no esporte. Uhum. Então teve essa questão familiar que foi fundamental. Meus pais sempre acharam fundamental
as crianças, eu e os meus irmãos, eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo, todos tiveram que nadar até os 10 anos de idade. Isso era ponto sem negociação. Então, acho que isso foi fundamental. Assim, podia não gostar, chorar, que tinha que nadar, tinha que saber nadar. Depois dos 10 anos de idade, podia escolher qualquer outro tipo de esporte, se ia continuar ou não fazendo algum esporte ou ia trocar. Aham. Mas era uma questão de obrigação e não tinha como negociar. Uhum. Isso acho que foi um presente muito importante, né? Porque juntou a genética com o crescimento e desenvolvimento na minha infância num esporte que requer muita dedicação, né? Como é na Muita, natação. E o triatlon também, né? Mas não tem a variedade de esporte, né? Como é o triatlon, você nada hoje, não quer nadar no dia seguinte, então pega um tênis e vai correr. Exato. Sabe de correr, pega a bicicleta e vai pedalar. Pedalou para o lado direito, agora vai pegar a subida. No dia seguinte não quer subida, quer um plano. Então essa questão de variedade de treinamento, de desafios, um dia venta, outro dia chove, outro dia faz muito sol, outro dia vai nadar no mar, outro vai nadar na piscina. Então tem essas opções de variedade que são diferentes. Natação é só ladrilho, só azulejo, né? Uhum. Então, chato. E isso requer mais da cabeça do atleta, né? O atleta tem que ficar mais focado com aquilo ali. Então, tem que saber abstrair, né? Tem que fazer força e abstrair. A cabeça tem que estar lá em outro lugar, né? Você está nadando 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5 horas de treino na piscina. É muito chato. Então, isso é um aprendizado que eu levei para o triatlo. Legal. E você, Neném, o que você acha que foi ou foi o grande pulo do gato aí da Sandra de ter sido uma das melhores triatletas do Brasil e, né, até hoje é a única triatleta brasileira a ter um 3º lugar no ranking da ITU, né? Disputadíssimo. Cara. Eu sempre falei, a concentração de Sandra era o nosso grande pulo do gato. Além, lógico, né, da capacidade atlética dela, com os anos a gente foi descobrindo que, além de uma boa natação, ela era uma excelente ciclista, mas a concentração e dedicação dela aos treinos era extrema. Uma determinada época, assim, a minha preocupação maior era frear ela. Uau! Porque, se deixasse... não tinha hoje em dia esses Garmins da vida, né, que a gente pode acompanhar de longe. Aí eu tinha que estar ali em loco, mas não tinha tempo ruim. Era treino forte o tempo todo e gostava de treinar. Isso foi uma coisa que fez toda a diferença, assim, durante uns 4, 5 anos de dureza, e aí depois vieram os resultados, né? Uhum. Mas essa concentração dela, que tem uma coisa interessante, assim, do poder de concentração dela, na época que ela ainda nadava, no final, assim, quando ela estava já fazendo triatlo, mas ainda participava de alguns eventos de natação, ela ainda estudando, ainda na faculdade, teve uma competição de natação que ela sentou entre uma prova e outra, ela sentou do lado da caixa de som do microfone lá do cara e abriu um livro de medicina e ficou estudando. E a caixa de som aqui do lado. E eu olhei, eu falei, caraca, como é que ela tá conseguindo estudar ali, sabe? E isso foi pequenas coisas assim que iam me marcando, me chamando a atenção. Eu falei, isso não é normal. Isso é uma coisa, é um diferencial, né? Claro. Mas por aí. E aí você se apaixonou por ela, né, e tudo mais, a gente não precisa entrar nos detalhes, mas enfim. Sandra, qual que é a melhor parte de ser casada com o seu treinador? Então, tem muitas vantagens. Eu diria que a primeira é esse conhecimento que ele sempre teve de saber como eu estou reagindo em relação aos treinos, né? Na época eu me dedicava ao esporte. Então, saber o resultado do treino que ele estava passando.
e o que estava rolando fora o treino, né? Do descanso, eu estava muito cansado com aquele treino, só tinha guardado coisas positivas, se tinha tido ganho, se eu estava iniciando uma lesão, eu já estava logo falando com ele, e ele já, esse trato fino, né? Essa regulagem, essa sintonia, né, de treinador com atleta, foi fundamental. Foi fundamental para colher frutos, porque é muito importante o treinador saber como é que está sendo aquele treino, está sendo aplicado, né? Porque eram vários atletas que treinavam com ele, né? E o treinamento, por vezes, tinham 10, 15 atletas treinando, fazendo o mesmo treino. Então ele tinha que saber como é que estava sendo aquele treino para cada um, né? Treinamento individualizado, como cada um estava reagindo. E pelo fato da gente estar sempre junto, né? Ser namorado e depois marido e mulher, isso fazia, assim, trazia grandes efeitos positivos para o resultado final, que era o grande objetivo, que era a classificação para jogos, né? Então ele saber como é que estava sendo o resultado do treinamento que ele estava dando, a curto, médio e longo prazo, foi fundamental, né? De pequenos planos de uma semana a um mês de treinamento, e o treinamento a longo prazo de 4 anos, né, para Jogos Olímpicos. Então, claro, essa periodização para ele, né, como treinador, eu estar junto e saber como é que eu estava reagindo ao treinamento dele, acho que foi fundamental. Ô Neném, e qual é a pior parte de ser casado com a sua melhor atleta? É ter que fazer massagem o tempo todo. Pô, você não pode dar aquela desculpa que tá cansado e tal, porque você fala, cara, peraí, ela além de ser minha mulher, eu tenho que tratá-la bem porque ela ainda vai conseguir ir para os Jogos Olímpicos. Hoje em dia, qualquer trotezinho, qualquer pedaladinha, termina, faz massagem aqui nas minhas costas, faz massagem. Legal. Não, mas teve uma época que a gente não tinha fisioterapeuta, a gente não tinha nada, assim, que pudesse ajudar nessas massagistas, era tudo eu, né? Eu que fazia alongamento, eu que fazia massagem, eu que trabalhava o psicológico, eu que fazia... Não tinha comissão Você era o time interdisciplinar da Sandra, né? Você era. Legal. E Sandra, quando é que foi o momento de jogar a toalha e falar, não, agora eu vou voltar para minha carreira, eu vou iniciar minha carreira, né, na medicina, o triatlon já me deu, foi um momento, teve algum fator marcante, né? Ou foi uma construção, e como é que foi esse planejamento, se é que houve, a transição? Teve sim, acho que foi uma coisa muito natural. Em 2007, o corpo já estava muito cansado de muita competição, muito treino de alta intensidade, né, que eram as provas olímpicas exigiam. Então foram 10 anos de muita dedicação a treinamento e competição, muitas viagens, essas competições de alto nível. Cheguei a fazer 5 finais de semana seguidos de competição de circuito mundial com Jogos Pan-Americanos. Isso foi 2002, 2003, então depois disso o corpo começou a reclamar, né, mostrar sinais de fadiga. E era uma lesão atrás de outra que eu não conseguia recuperar, fazendo fisioterapia 2 vezes por dia, e eu tive que dar uma pausa, né? Então eu resolvi voltar para a medicina, fazer uma pós-graduação que eu já estava pendente desde a época que eu tinha me formado, que eu queria fazer uma pós-graduação em medicina do esporte. E aí eu voltei lá no Cláudio Gil para poder fazer a pós dele e dar um descanso para o corpo, né? Então foram 6 meses, segundo semestre de 2007, depois dos Jogos Pan-Americanos do Rio, que eu parei completamente e deixei o corpo descansar e voltei. Foi daí que foi uma coisa natural. Quando eu retomei os treinos, eu retomei mais para longa distância, com bem menos intensidade, né, mais rodagem, e aí o corpo foi adaptando.
Foi daí que eu resolvi que o triatlon olímpico já era passado, não dava mais, que o corpo já estava muito cansado, né, daquela rotina pesada de treinamento e competição, e aí eu fui para longa distância. E que tipo de prova que a gente está falando? Você chegou a participar de Ironman? Era só meio Ironman? Longa distância para mim sempre foi meio Ironman. Ironman eu cheguei a fazer 2 provas, mas eu acho muito cansativo. Eu sempre fui de muita intensidade, né? Uhum. Então sempre gostei de provas curtas e intensas. Uhum. E essa mudança para mim sempre foi complicada, de fazer muitas horas de rodagem. Então eu sempre gostei da meia distância, né? Do meio Ironman. Uhum. A distância o longa distância da ITO é um pouco mais curto, né, do que o meio Ironman da marca Ironman. Uhum. Então varia essa prova aí de 3, 4 horas, 5 horas de provas, eu achei assim o ideal para mim, para competir para esse período de transição, né, assim, deixar no passado a distância olímpica e me dedicar mais à longa distância, né. Então foi o corpo que pediu isso, né. Já não aguentava mais, já mostrava sinais de fadiga, então eu tive que dar uma pausa realmente, parar de fazer tudo, 6 meses, só cabeça, né, treinamento mental. Uhum. Voltei a estudar, e aí depois eu voltei aos poucos à longa distância, que foi para mim bem natural. Uhum. Mas aí você já, depois dessa pós-graduação, você já começou a trabalhar e estava conciliando com a tua carreira como triatleta nas provas de longa distância? Ou você ainda permaneceu exclusivamente se dedicando ao triatlon para depois sim largar profissionalmente o esporte para se dedicar à sua carreira? Não, eu já estava trabalhando. Em 2007 mesmo, eu já assumi o cargo de controle de doping na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, né, na CBDA, que era um cargo que na época era bem importante nesse mundo de antidoping, né, do controle de doping, e na época tinha um escândalo de doping na natação, que era da Rebeca Guzmão, que saía nas manchetes de jornal. A natação na época estava com tarja preta, estava suja e estava envolvida com escândalos diários no jornal. Então, na época, eu entrei a pedido do De Rose, né, por intermédio do Cláudio Gil, para assumir esse cargo. Eu fiquei 10 anos na CBDA fazendo controle de doping. Então, depois disso, deu uma acalmada na tempestade que foi dessa época, e foi uma coisa também natural em questão de trabalho, né, assumir e começar a trabalhar com controle de doping. Então, depois que eu assumi na CBDA, eu acabei indo para Jogos Sul-Americanos, Jogos Pan-Americanos e Olímpicos. Aí inverteu, não como atleta, mas aí como médica de controle de doping. Uhum. Então foi super suave, você não teve aquela síndrome de abstinência, aquela depressão, né, pós-carreira, enfim, agora não tenho mais a adrenalina. Você continuou de alguma maneira competindo e treinando, né, que eu entendi que você nunca largou até hoje, e ao mesmo tempo você foi vendo também uma nova carreira aí se desenvolvendo e ligado ao esporte, que é muito mais, talvez muito mais simples, né, porque você continuou naquela adrenalina, só que do lado de fora das piscinas das competições. Sim, isso mesmo, foi isso mesmo, uma coisa bem natural, e acabei fazendo essa transição, né, da distância olímpica para longa distância, e aí contrabalançando e achando um ponto de equilíbrio com o trabalho também, e foi bem natural, nada traumático, nada de falta de abstinência, muito pelo contrário, ótimas lembranças dessa época que a gente competia no triatlon olímpico, né, ótimas, excelentes, das viagens, das competições, que é o que fica na minha memória. Claro. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, mas eu queria que você, Neném, me falasse, enfim, desse a sua opinião, também, né, claro, como praticante e
treinador de tantas outras pessoas, né, além da Sandra, através da tua assessoria, que já tem 17 anos, né, você me falou, um tempão Isso. aí no mercado e continua aí firme e forte. O quanto que você acha que é necessário, a independente, né, seja a Sandra no alto nível, ou uma pessoa que está começando e que vai querer correr os seus 5 quilômetros, os seus primeiros 5 quilômetros e tudo mais, quanto você acha que depende para que essa pessoa consiga os seus objetivos, se a gente puder aí dar uma proporção entre inspiração, né, inspiração, vontade, enfim, determinação e transpiração, né, e a pessoa ter de fato essa dedicação aos treinos, de a pessoa cumprir o que ela tem que cumprir para chegar no objetivo dela. Pô, isso sempre foi um assunto que com muitas possibilidades de... Eu brinco que tem um atleta para chegar a algum lugar, ele tem que ter 3 pontos importantes, assim: dedicação, orientação e um talento. Uhum. A gente já viu muitos atletas com muito talento, mas com pouca orientação, e o cara acaba se perdendo. Uhum. Mas de uma forma geral, para um praticante, para um atleta amador, ele tem que ter mais transpiração. Uhum. do que dedicação, do que talento, né? Talento, aham. Eu acredito que o talento ele vai ser decisivo, vai ser importante lá na frente, quando o cara ele começa a entrar em alto rendimento e a diferença lá de colocação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, que todos ali treinam muito, todos treinam bastante, todos treinam igual, mas ali nos segundos ali é que o talento individual de cada um faz a diferença. Uhum. Como é que você avalia, Sandra, para a gente encerrar aqui, o nosso triatlon hoje, né? Porque eu tenho a impressão, né, já gravei com todas essas pessoas aí que eu vou citar aqui, só para citar algumas, né? Mas os anos 90, com o Leandro, o Manzana, a ITU, a Fernanda Keller, no Ironman, e depois os anos 2000, com você, terceiro lugar no ranking da ITU, a Carla Moreno, o Alexandre Ribeiro no Ultraman, foram talvez os anos que a gente teve mais, eu esqueci, claro, muitas pessoas aqui, mas assim, foram os anos que a gente teve mais destaque mundial no triatlon, né, no cenário mundial do triatlon, no começo dos anos 2000. Depois disso, eu tenho a impressão que a gente está, enfim, derrapando um pouco. Como é que você avalia o caminhar aí desses últimos 20 anos de triatlon, desde a tua participação nos Jogos de Sydney, que foi a inauguração do triatlon, a estreia do triatlon nas Olimpíadas, até hoje? O que você acha, né, que a gente precisa fazer no futuro, daqui para frente, para que a gente volte a ter uma certa relevância no cenário mundial e, quem sabe, até mais protagonismo? Pois eu penso que essa diferença tenha ficado cada vez maior, né, entre o Brasil e o resto dos outros países. No passado foi muito talento e dedicação de cada um desses atletas, né, de nós. E atualmente já não é mais assim, né? Tem que ter uma infraestrutura, né? Uma estrutura, eu digo, sai para pedalar, né? O atleta aqui no Brasil vai sair para pedalar onde, quando, com que segurança? Isso é qualidade de treino. Em qualquer lugar do mundo, o atleta sai para pedalar e é respeitado. Aqui já não é mais a mesma coisa. Então isso só para o ciclismo, né? Condição de treinamento de ciclismo. É claro que no interior de São Paulo tem excelentes lugares para se treinar, mas é um local, né? É localizado. E nas grandes cidades aqui no Rio de Janeiro aqui é muito
complicado se treinar ciclismo, né, com segurança, com qualidade. Já não era fácil na minha época, 20 anos atrás. Atualmente é mais complicado ainda, né, esses grandes trânsitos de cidade. E só fugindo para o interior. Então tem essa questão de estrutura de treinamento, né, de piscina, de pista de corrida. Em Rio de Janeiro não existe, São Paulo é bem melhor, e a diferença para os outros países é muito grande. Fora a questão da equipe multidisciplinar, né, de ter um médico disponível junto com um laboratório, junto com um fisioterapeuta, um massagista, né, com uma banheira de hidromassagem para recuperação do pós-treino. Isso tem nos grandes centros de treinamento, em todas as grandes metrópoles, né, as grandes cidades, e que eu penso que seria um grande legado, teria sido um grande legado dos Jogos Olímpicos aqui no Rio, né, uma questão pensava que fosse ser muito importante esse legado, né, para os atletas brasileiros, né, os grandes centros de treinamento, e que acabou não acontecendo da maneira que a gente imaginava, né, não ficou esse legado todo de base, né, de treinamento para os atletas de todas as modalidades. Então, você acha que se a gente quiser ter no futuro, de novo, um triatlon mais influente, né? Uma cena do triatlon brasileiro mais influente no mundo, e eventualmente até ter de novo um campeão como foi o Leandro, né? Como foi o Manzan, um terceiro lugar, uma campeã, como você já foi lá atrás, você acha que a gente precisa investir em infraestrutura? Sim, seria assim, para começar, né? Porque foram resultados pontuais, né? Alguns atletas, se a gente for comparar com os outros países, é quantidade de grandes atletas. E aí, na hora que chegam os Jogos Olímpicos, não dá para se comparar, não dá para exigir medalha de um atleta brasileiro comparando as condições de treinamento. É isso que eu quero dizer, assim, a longo prazo, para um grande evento, que são os Jogos Olímpicos. Se a gente quiser mais medalhas em Jogos Olímpicos, tem que investir na base, isso não tem jeito. E a base é lá na época de infância, né? São nos clubes, sem treinamento, ofertar isso para as crianças, né? Crianças e adolescentes, que aí a gente pode começar a pensar em medalhas olímpicas, né? No longo prazo, né? Não dá pra gente querer ser imediatista e falar, bom, ano que vem, agora em Tóquio, eu quero ter um medalhista, vou investir. Ô, Neném, eu li só pra gente não se estender muito aqui, mas eu li numa matéria, numa entrevista que você deu, Sandra, no Mundo Tri, em 2010, antiga, né, 10 anos, mas assim, é chato ao mesmo tempo de ler e curioso, porque assim, você fala mais ou menos isso que você está dizendo aqui agora, por isso que eu te fiz essa pergunta, para ver se tinha mudado na tua cabeça alguma coisa, mas uma coisa me chamou a atenção, que é o que eu acredito, e para muitas das pessoas que participam aqui do Endorfina, eu tenho conversado, muitos atletas, ex-atletas, na época você disse ali no Mundo Tri que você acha que a gente não aproveita os ex-atletas, no caso, para estarem sendo uma espécie de mentores para os atletas jovens, né, para estar guiando eles, para estar fazendo mentoria e eventualmente para quem, né, seguiu carreira, está treinando e acompanhando e tudo mais. Ô Neném, você acha que isso é uma grande saída? Você acha também, concorda comigo e com a Sandra há 10 anos, que falta isso no nosso esporte, no triatlon, vamos falar, né? Mas eu acho que talvez na natação seja igual, talvez no atletismo seja igual, pelo que eu tenho conversado com ex-corredores aqui profissionais no Endorfina. A gente não usa a prata da casa, que eventualmente conseguiu algum destaque, enfim, como a Sandra falou aqui, em casos pontuais, né? Mas a gente não vê, né, você ou um Leandro ou uma Fernanda Keller, a gente não vê isso, né? Não vemos uma Poliana Okimoto, um Gustavo Borges, trabalhando diretamente com essas federações, com os atletas ou com os clubes, para de alguma maneira estar passando e transmitindo esse conhecimento, que é tão importante também quanto a infraestrutura, quanto tecnologia, né, quanto metodologia de treinamento. Você concorda com isso, Neném? Concordo bastante. Isso, você falou dessa entrevista, eu lembro disso, que Sandra fala isso há muitos anos.
principalmente no triatlon, né, que era a nossa vivência, os atletas, os ídolos, eles se perdiam e não eram aproveitados. A história e a influência que eles poderiam ter nos jovens era simplesmente deixado para cada um contar a sua história. E aí cada um depois seguia seu rumo, cada um fazia sua vida e largava o esporte. O triatlon ficava coisa do passado, só na memória. E isso aqui no Brasil, não só no triatlon, aqui no Brasil, de uma forma geral, isso acontece muito. É muito pouco aproveitado. E ídolos são o que movem os jovens. Você ter um ídolo, pô, isso te inspira. Você abre o seu armário e tem uma foto ali de um atleta, né? Tem um pôster de um atleta, isso te inspira, isso, pô, te dá energia para você acordar e, pô, quero ser igual, pô, olha esse cara aqui. Isso acontece no futebol, isso acontece em qualquer grande esporte. E a gente deixou uma lacuna aí de uns 10 anos, 15 anos, que seja, isso parado. Agora, a CBTRI está retomando essa mentalidade, botou o Armando com o Virgílio, são caras que foram atletas profissionais, caras que viveram o triatlon, que chegaram até onde chegaram por causa do triatlon, como Sandra, como eu, e que amam o triatlon, e eles estão tentando dar uma guinada aí no triatlon nacional. Mas, assim, isso é uma das coisas, são muitas coisas que aconteceu na década passada, né, 90 e 2000, e que agora se perdeu. O tipo de prova, aquilo que a gente falou no início, né, que cada prova no Brasil era um campeonato brasileiro, né, porque ia todo mundo. Hoje em dia já não acontece dessa forma. As provas, elas estão sendo organizadas com um outro foco, que não é o resultado do profissional, daqueles caras que vão lá disputar o pódio. Hoje em dia já é um outro enfoque, e tudo isso reflete. As premiações, pô, já não são super atrativas. Hoje em dia um atleta ele consegue um patrocínio, um exemplo, de uma marca de bicicleta, porque ele é um digital influencer. Não é porque ele, pô, é campeão da prova tal. Não, o cara tem tantos seguidores, pô, aí a marca bota uma coisa lá para ele fazer a divulgação. São coisas assim que acabam desestimulando e a coisa vai se perdendo. No passar de 10, 15 anos, o esporte ficou uma atividade física, né? Ô Sandra, para terminar agora, desculpa, eu já falei mais de uma vez isso, mas Sandra, você acha que seria mais fácil hoje, se a gente conseguisse comparar, né? Conseguir comparar. Você acha que hoje, para as meninas hoje, tá um pouco mais fácil viver do triatlon, somando que hoje em dia tem as redes sociais, né, que são um canal importante de divulgação e de ponto de contato dos atletas e, consequentemente, da construção da imagem deles, e claro, para que eles consigam também patrocínio, porque a gente não vai entrar nessa discussão agora de influenciador e de blogueiro com triatleta e tal, mas enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, e tal. Com certeza. Mas na sua época você teve a sorte de grandes patrocinadores, como o Pão de Açúcar, que eu acho que foi a mãe do triatlon brasileiro, né, porque abraçava muita gente e proporcionou boas condições para muitos dos atletas, né, eu inclusive no comecinho da equipe, enfim. Mas você acha, Sandra, que está um pouco mais fácil hoje ou está mais difícil hoje do que na sua época, somando todo o cenário? Não, com certeza está mais fácil. Foi ficando mais fácil ao longo do tempo, né? Isso não foi da noite para o dia. Foi uma conquista das mulheres que foi, né, desde a época da Fernanda, passou por a nossa geração, eu, Mariana e Carla, e foi ficando cada vez mais fácil, né? Hoje em dia tem a questão do Bolsa Atleta, né? Tem verdade, as estruturas de treinamento tão melhores do que na nossa época. Acho que foi melhorando de geração para geração, né? Cada década foi ficando mais fácil.
né? Então, essa equivalência das mulheres foi uma luta já de longa data, né? Começou na época de 90, na década de 90, e hoje em dia já está bem mais fácil. Legal. Bom, pessoal, foi um prazer bater um papo com vocês. Eu quero só que vocês passem aí, se vocês têm, ou né, o Neném eu sei que tem, através da assessoria dele, eu não sei se você tem, Sandra, mas se alguém tiver interesse em entrar em contato com vocês, passem aí seus contatos, redes sociais, enfim, como é que fazem para entrar em contato, seja o pessoal que está ouvindo aí no Rio que quer por acaso alguma informação para treino, ou alguém que quer tirar alguma dúvida, fazer um elogio, fazer alguma pergunta para você. Sandra, vamos lá, Neném, primeiro você. Eu? Isso. Eu tenho o Instagram da equipe, que é o CE+3, CE, o mais escrito, mais 3, e o site da equipe, que é www.carloseugênio.com.br. Ah, legal. E você, Sandra, se alguém quiser entrar em contato, tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, fazer um elogio? Pode, então, pelo Instagram, meu nome, né, Sandra Soldan, e pelo Facebook. Não sou muito de rede social, mas em algum momento eu vou responder. Se eu não responder logo de imediato, é porque eu estou de plantão, e aí quando eu terminar o trabalho, eu entro em contato de volta. Legal. Pessoal, querem dar aí uma última palavra, um último recado para quem está ouvindo antes da gente se despedir? Sandra? Eu adorei, achei ótima essa nossa conversa, é muito importante para relembrar essa época tão divina que foi nas nossas vidas. Foi uma década muito intensa de excelentes memórias. Legal. E você, Neném? Eu também adorei o papo. Já estava esperando nossa conversa já há muito tempo. Foi bem legal. Pena que passa tão rápido, né? Você fala 1h30, quando você vê já acabou, caramba. Então, e tem muitos assuntos que acho que a gente ainda poderia abordar. Vamos deixar aí marcado para o ano que vem, a hora que tiver de novo a agenda aí, nós três, para a gente conversar, para a gente falar de doping, para a gente falar, enfim, de outros resultados pontuais, enfim. A gente tem, só doping dá para fazer um podcast inteiro. Não, então, eu acho que legal já dessa experiência da Sandra e tudo mais, né? E para a gente falar aí também de alguma coisa mais específica de treinamento, tanto da Sandra quanto do que vem aí da tua assessoria, Neném. Mas obrigado mais uma vez, foi um grande prazer, uma honra para mim receber esse casal aí tão ilustre. Sandra, muito obrigado, um beijo na Lorena aí para vocês, bastante saúde e vamos lá continuar aí isolados e enfrentando aí esse Covid até que chegue a vacina. Um grande abraço para o casal. Valeu, Michel, um abraço grande para você, fica com Deus. Um grande beijo. Bom, é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com esse casal sensacional do triatlon brasileiro. Ela foi, de fato, aí uma super triatleta, né? Vocês puderam perceber. Talvez muita gente jovem das novas gerações não tenha conhecido, não saiba da história da Sandra. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, no endorfinabr.com, os links para vários assuntos, para que você pesquise de uma maneira mais fácil e chegue direto ao assunto aí de várias matérias e vários resultados aí da Sandra, e bem como aí das redes sociais do Neném e dela. Então entrem em contato com eles, mandem seu alô, digam que vocês ouviram, tirem suas dúvidas, elogiem, perguntem. E se você curtiu esse episódio, a gente passou aí por vários momentos do triatlon com pessoas nesse bate-papo, né? Com pessoas que já passaram por aqui, e eu vou citar aqui algumas, mas o Armando Barcelos, o José Inácio Werneck, o pai do triatlon brasileiro, o Roger de Moraes, o Beto Dolabella, a Mônica Lucena, a Miriam Xavier, a Adriana Piasek, entre outras pessoas. Então dá uma olhadinha lá nesse mesmo local que você está ouvindo esse episódio de hoje. Você pode dar uma vasculhada em todos os episódios lá desde junho de 2017, com muita gente raiz do triatlon, muita gente nova do triatlon e das outras modalidades aí do triatlon, ciclismo, natação, ciclismo e corridas de aventura, médicos, enfim. E se você curtiu esse episódio e ouve através do Apple Podcasts, eu peço para você que vá lá, atribua aí de 1 a 5 estrelas e deixe um review, faça seu comentário, que isso me ajuda muito e ajuda outras pessoas a descobrirem o Endorfina Podcast. E se você não é assinante, né, ou seguidor
do Endorfina Podcast no seu agregador de podcasts preferido, clique lá em seguir, em assinar, é gratuito, você não paga nada, e toda quinta-feira você vai receber um episódio novinho em folha para ouvir e se inspirar e poder formar sua opinião sobre diversos assuntos. Então, muito obrigado, até a semana que vem com mais um episódio espetacular do Endorfina Podcast. Valeu! Eu tenho que agradecer aqui aos patrocinadores do episódio de hoje, a Sportstar Bike Shop, fundada em 1976, foi a segunda loja do Brasil a adotar o formato bike shop. Há 44 anos, a Sportstar Bike Shop vem buscando as novidades que o mercado da bike oferece e aquelas que você procura. É uma loja multimarcas com foco em você. Portanto, lá você encontra uma vasta oferta de produtos das melhores marcas. É uma loja referência para todo tipo de ciclista, para você que é um guerreiro de final de semana ou para você que busca o melhor desempenho em uma competição. Lá você encontra serviços de bike fit, certificados pela SBCU Retour do Brasil, e um centro técnico com agendamento para manutenções de todo tipo de bicicleta, seja uma bike de transporte, uma mountain bike, uma e-bike, uma bike de estrada, enfim. A Sportstar oferece vendas online, atendimento personalizado via WhatsApp e entrega para todo o Brasil. Sportstar Bike Shop, uma história que já dura 44 anos, uma loja com alma. Vá lá no site sportstarbikes.com.br e siga no Instagram o perfil @sportstarbikes no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E quero agradecer também a Supacaz, a marca californiana de acessórios de ciclismo de alta performance, patrocinadora da equipe profissional de ciclismo Bora Hansgrohe. A Supacaz produz fitas de guidão, luvas, meias, suportes de caramanhola, selins e uma grande variedade de acessórios muito legais. Aliás, uma bomba de pé que é fabulosa, que eu já falei aqui muitas vezes que eu tenho. Encontre os produtos da Supacaz no site ultracicle.com.br e nas melhores lojas do ramo. Aliás, no site ultracicle.com.br você também encontra lá todas as lojas de todo do seu estado, enfim, que revendem os produtos da Supacaz. E para você, ouvinte do Endorfina, a partir de R$150, além do frete gratuito, você recebe um par de meias na sua casa sem custo algum. Na verdade, o custo é bancado aí pelo Paulo, por mim. Utilize a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto antes de finalizar a sua compra, exclusivamente para você, ouvinte do Endorfina, no site ultracicle.com.br. Válido enquanto durarem os estoques, para compras efetivadas somente até o dia 31 de dezembro de 2020 e para entrega em território nacional. Então aproveite e vai lá, faça sua compra e antecipe aí o seu Natal. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com seus amigos.